Valeu? Valeu? Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Daniel Cuquiero, CTO da PlayX, e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o nosso sistema de identificação de música e que utiliza os métodos de áudio fingerprint. Então, para começar, eu queria que vocês me dissessem o seguinte: eu vou tocar uma música aqui e eu queria ver quem consegue dizer que música que é. É uma música razoavelmente conhecida, então quero ver quanto tempo. A primeira pessoa que souber que música que é, levanta a mão, tá bom? Vai ser bem rápido, hein? Aerosmith. Quanto tempo de música você ouviu para descobrir que música que era? 2 segundos. Então, vou pôr uma outra aqui. Só que essa eu vou cortar muito rápido. Eu vou pôr menos de 1 segundo e boa parte das pessoas aqui vai saber que música que é. Atenção. Acertou. Qual música dos Beatles? Hard Day Night. Bom, vou pôr de novo. Você viu como o nosso ouvido como a gente tem a capacidade de identificar um som com uma rapidez impressionante. Então, nesse princípio, com esse mesmo princípio, os algoritmos de áudio fingerprint, eles também conseguem fazer um casamento de padrões. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é um casamento de padrão. Então, você tem uma biblioteca de músicas na sua cabeça, todas as músicas que você conhece, e você consegue facilmente achar um padrão, dado um trecho de música que você ouve, onde que está essa música dentro daquela biblioteca. Então, é basicamente isso que a gente faz. A gente ouve trechos de música e a gente tem uma biblioteca enorme de músicas e a gente tenta descobrir qual é a música que está tocando. Então, a gente monitora 5.000 rádios o tempo todo, a gente fica ouvindo o streaming das rádios, analisando os trechos, pegando pequenos trechos, né, de poucos segundos e tentando bater com uma base de dados que a gente tem de muitas músicas. E, enfim, tem vários desafios para resolver além da questão do áudio fingerprint, mas o que eu vou mostrar para vocês hoje é um pouco, uma palhinha, na verdade, do que é o nosso sistema e também não só da parte do sistema em si, que faz essa identificação, mas eu vou entrar um pouco no detalhe. Eu já dei essa palestra uma vez para o pessoal, algumas pessoas já assistiram essa palestra, falando um pouco do sistema da PlayX. Então eu vou tentar entrar um pouquinho no detalhe do que é o algoritmo de áudio fingerprint para a galera entender. Por quê? A gente decidiu que a gente vai abrir open source o código do nosso fingerprint. Então, a ideia também é apresentar isso para a comunidade, para que outras pessoas possam também colaborar com esse algoritmo. Então, uma parte dele está em Scala, uma outra parte está em Java, principalmente as partes mais baixo nível, que precisam ser muito performáticas. Então, a gente acabou optando por fazer em Java, né? Mas poderia ser, se alguém conseguir provar para mim que essas partes poderiam ter sido feitas em Scala com a mesma performance, é super bem-vindo para mudar para Scala, porque eu não gosto de Java, eu prefiro muito mais Scala, né? Eu fiz até uma música sobre isso, mas eu não vou cantar essa música hoje, vou cantar uma outra música para vocês, mais tarde, agora não. Bom, vamos lá. Deixa eu botar aqui um slide, está aparecendo, tá? Bom, todo mundo aqui conhece o estilo Go Horse de programação? Conhece? Vocês conhecem o funk Go Horse? Todo mundo já viu o funk Go Horse? Vou pôr para vocês, então. Essa é rapidinho. Prometo que não vai demorar muito, não. Peraí, deixa eu entrar aqui no Chrome. Aqui falar com o microfone, segurar o microfone e digitar ao mesmo tempo não é muito bom. Essa internet, eu não consegui mostrar o vídeo do fone. Calma, peraí, não, esse aqui não é o meu. Peraí que tem muitas coisas aqui. Depois você corta, né? Você corta essa brincadeira. Putz, que trabalho que eu vou dar pro editor, cara. Nossa, a ideia tá querendo me matar aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Vai valer a pena, gente. Vai valer a pena, confia em mim.
Quem está assistindo agora esse vídeo pelo YouTube, já pode buscar no YouTube o vídeo Funk Cavala Go Horse. Procurem lá, enquanto eu estou enrolando aqui, se o editor não cortar, vocês podem ir assistindo esse vídeo. Bom, vamos lá. Peraí. Aqui, conectar. Aí, viu? O 3G funciona bem até. Não, isso aqui já tá. Vai tranquilo. Vamos ver. Aí, ó, já tá até meu nome, já apareceu aqui, ó. Tá em alto. É os tops com mais de 7 milhões de visualizações, né? Metodologia, fio igual cavalo, no programa faço orgia. No programa faço orgia. Vai cavalo, fio e manda bala. Vai cavalo, e fio e manda bala. Sou programador responsa, fazer ideia pra coxinha. Só otário que adora, meto entre a vazio. Qualidade é o meu ovo, vou fazer bem rapidinho. Compilou, já tá valendo, faz commit e sai sorrindo. Metodologia, fio igual cavalo, no programa faço orgia. Ó, pessoal, podem repassar esse vídeo aí para seus amigos. São técnicas super avançadas de programação que eu fazia antes de conhecer o Scala, então eu quis mostrar no começo para, né, justamente que eu não sou mais assim, mas eu era assim, né, um cavalo. Né? Quando eu vou para o Java eu volto a ser um cavalo, né, mas quando eu estou no Scala eu tento fazer as coisas direitinho. Mas enfim, vamos lá. Flex e tal. Bom, eu falei para vocês isso aqui. Então, basicamente, a gente tem o nosso sistema, ele está dividido em dois módulos. Um dos módulos é o que ouve as rádios e as web rádios e os streamings online, tá? E então essa é o que eu chamo de Big Ear, né? Que ouve os streamings. E eu tenho o Web Ear, que é o que faz os links das músicas com os serviços web. Então é um pouco diferente, porque assim, para identificar uma música no Spotify, por exemplo, para eu saber fazer um link de uma música na minha base com uma música do Spotify, como é que eu faço? O Spotify tem um trecho da música que ele disponibiliza. Então eu pego esse trecho da música, eu gero o fingerprint desse trecho, e aí eu tento rodar na minha base para ver qual é a música da minha base, e aí eu faço o link. Uma vez que eu tenho o link da música no serviço de streaming, ou sei lá, no SoundCloud, em outros serviços, eu passo a consultar a API pública desses serviços para ver o número de plays que aquele vídeo teve em determinado período. E aí o que eu fico guardando é o número de plays dia a dia, e aí dessa maneira eu consigo mostrar para o meu cliente quantos views um vídeo dele teve em várias fontes, né? Então eu mostro no SoundCloud, no Palco MP3, no Vimeo, enfim, outros sites que tem música, tá? Bom, a gente usa, no começo, quando eu comecei esse sistema, o Aka ainda não era oficialmente o modelo de atores oficial do Scala. Ele tinha um modelo de atores nativo do Scala, que depois acabou virando o Aka, mas então parte do sistema começou usando o modelo de atores nativo, e aí eu não reescrevi essa parte, então manteve assim, e uma parte eu já escrevi usando o Aka, né? Então por isso que tem os dois tipos. A gente usou o SORM como modelo de mapeamento entidade relacional. Uso bastante o FFmpeg, que é uma biblioteca de decode de streaming online. O EchoPrint, que era a base do algoritmo de fingerprint, foi desenvolvida pela Econest. Então a gente começou com o EchoPrint, depois a gente reescreveu o algoritmo, um pouco que eu vou mostrar para vocês,
da nossa reescrita. E, bom, aí dispatch para fazer REST requests e JSON e tal, nada especial, assim, tudo muito óbvio e que todo mundo que trabalha com Scala usa, né? Então, como é que funciona a nossa arquitetura? A gente tem, vamos lá, se eu mostrar aqui. A gente tem, basicamente, um ator principal, que é esse Recognizer Actor, tá? Então, eu tenho vários atores ouvindo streamings. Cada ator ouve um streaming separadamente, tá? Então, cada ator está ouvindo uma rádio e essa rádio, ele pega um trecho do que ele ouve e manda para o ator que reconhece qual que é o trecho daquela música. Esse ator, por sua vez, ele consulta uma API, que é esse algoritmo que a gente vai abrir open source. Então, esse fingerprint da database API é o que a gente vai abrir open source para a comunidade. E ele faz uma requisição, que eu vou mostrar para vocês como que é essa requisição, tá? E aí ele retorna, a música é a música 1, a música 10, a música, sei lá, qualquer música, ou não sei qual é a música. E aí, se ele reconhece, o ator de reconhecimento, ele é responsável por gravar no banco de dados aquela detecção e também enviar para a nuvem o trecho que ele ouviu, que tem aquela música, para que depois esse trecho possa ser conferido pelo cliente de que, de fato, aquela detecção era a música de fato, para a gente fazer debug e tudo mais, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que é essa detecção. Bom, basicamente eu tenho essas duas músicas que eu mostrei para vocês. Então, a música 2, que é a música dos Beatles, tá? E a música 3, que é a música do Aerosmith. Tá? E eu tenho mais uma outra música aqui, que é a música da fazer um jabazinho, da Daniela Alcarpe. Todo mundo conhece a Daniela Alcarpe, que é uma cantora super famosa, é minha esposa, então comprem o CD dela também, tá? Por favor, para ajudar a família, né? MPB, lightzinho, né? Olha que gostosinho, né? Que bonitinho, né? Então, mas, bom, ouçam, procurem lá, Daniela Alcarpe, Daniela com 2 L's, ou se você buscar meu nome também, provavelmente no Google vai aparecer ela, que tudo que tem eu tenho ela junto. Então, mas, enfim, aqui tá essas 3 músicas, tá? Aí, bom, vamos lá, se eu conseguir segurar o microfone e digitar ao mesmo tempo. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Dá para ouvir, mais ou menos? Bom, de lapela é o que importa, né? O resto... bom, vamos lá. Então, o EcoPrint, que é essa linha de comando, então eu vou gerar aqui, eu vou executar ele nesse áudio aqui, por exemplo, o choro, tá? O que ele vai retornar? Ele vai retornar essa coisa aqui que eu não sei o que é, tá? Então, eu tenho uma opção que a gente implementou, que é o "-h", que é o Human Readable, entendeu? Então é assim, agora vocês entenderam o que é. Bom, não é muito difícil perceber que, na verdade, isso aqui é um array de arrays, tá? É um pouco grande, mas essencialmente é só isso. Uma música, ela é uma sequência que tem essas for tuplas. Tá muito pequeno, né? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Dá pra ver? Dá pra ler? Agora dá pra ler, né? Vou até aumentar um pouco mais. Bom, essencialmente, ele faz essa linha de comando, ela extrai os metadados, tá? Nada demais, qualquer biblioteca faz isso, e ela gera esse código, tá? Esse code é o que vale, o resto dane-se. Eu tenho aqui vários arrayzinhos de 4 números. Cada array desses tem essas 4 informações. A primeira informação é um timestamp, é o momento da música daquele conteúdo, tá? Então repare que ele gera 9 várias vezes, tá vendo? 9, 9, 9, 9, 9, tá vendo? Aí ele foi para o 49. E aí, essas repetições, na verdade, é porque ele está mudando aqui, ele está colocando essas outras informações aqui, né? Que é o 40, o 0, que é a banda, na verdade, ele tem 8 bandas, então se você começar a descer aqui, você vai ver que tem, ó, agora está na banda 2,
depois ele vai para a banda 3, depois ele vai para a banda 4 e depois para a banda 5 até a 8. Então, na verdade, são 8 bandas. E aí, esses dois números. Isso é o hash que ele calcula baseado no áudio que ele ouviu. Tá? Eu não vou entrar no detalhe disso daí, tem uns papers, se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar o paper, mas essencialmente é isso. Bom, como é que funciona? Esse código aqui, eu vou gerar ele e vou jogar ele no arquivo JSON. Tá. Aí eu vou pegar o arquivo 2 também, que é a outra música. Vou pegar o arquivo 3 também, que é a outra música. São 3 músicas, tá? Eu só quero provar que o sistema funciona. Espero que ele funcione, pelo menos para esses 3 casos aqui. Muito bem. Aí o que eu tenho que fazer, na verdade, eu só tenho que fazer uma pequena gambiarrinha aqui, que ele deveria estar gerando com um track ID 1. Deixa eu copiar isso aqui. Track ID 1, Track ID 2 e Track ID 3. Tá. Bom, muito bem. Eu tenho esses 3 arquivos, tá? Aí eu tenho o meu sistema de fingerprint, ele está no ar aqui, tá rodando. A gente usa um banco de dados que é um banco de dados chave valor, que é o Aerospike, tá? Não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas é um banco de dados chave valor altamente escalável, distribuído, que pode rodar tanto em memória quanto em disco. Então ele divide parte em memória, parte em disco, ele é extremamente rápido e escalável. A gente tem um cluster na nuvem com 5 máquinas, né, desse cara, e aí agora eu rodei eu instalei um rapidinho aqui usando o Docker, então Docker create Aerospike, né, eu fiz isso aqui. Aí ele criou uma máquina de Aerospike que está rodando aqui, então se você entrar aqui no meu Kite Magic, ela está rodando aqui, ela chama Awesome Boyd. E aí estão as portas aqui, já mapeei para o localhost. Então, na verdade, eu tenho o Aerospike rodando aqui, tá? E aí, então, a aplicação, eu subo ela usando o Play, é um servidor Play. E aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Eu vou primeiro inserir cada uma dessas músicas na minha base de dados, tá? Então, eu vou inserir a música 1. Espero que não dê nenhum erro. Então tá aqui deixa eu aumentar um pouco esse aqui também. Deu pau? Deu pau, mas foi. Deu pau, mas foi. Deu pau, mas... Importante é isso, cara. Importante é aí. Deixa... Não, essa exceção aqui ignora. É um warning. É um warning. É só um warning. Bom, você vê que o segundo não vai, o segundo vai ó, o segundo deu certo. Mas quando assim você acha que dá errado, né? Porque sempre dá erro. Só quando, na verdade assim, é só quando ele sobe, é que ele tava esquentando os motores, coisa do Java, cara. A JVM tava esquentando os motores aí. Tá, você viu que o tempo de inserção ele é bem alto, né? 3 segundos, tá? Porque aquele cara é meio grande, assim, e tem várias coisas que ele faz para inserir, tá? Se der tempo eu vou conseguir entrar no detalhe disso daí, mas se não der, aí depois vocês me perguntam. Bom, eu tenho 3 músicas. Beleza. Agora que eu tenho 3 músicas, eu não preciso... agora eu vou fazer uma query nesse cara com uma das músicas. E ele vai ter que me retornar a música que é, tá? Então, o que eu vou fazer? Tá dando pra ver aqui? Tá, né? Tá. Quer que eu aumente mais? Não, agora deu, né? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou gerar um echo print codegen da música 2, por exemplo. Tá? MP3. Só que em vez de pegar a música inteira, obviamente, eu vou pegar só um trecho dela, porque a ideia é justamente essa, fingerprint. Eu tenho só um trecho da música, então eu vou gerar um hash só daquele trecho. Tá? Então o trecho que eu vou pegar é, sei lá, 30 segundos. A partir dos 30 segundos eu vou pegar, sei lá, 30 segundos. Tá? E aí é esse cara que ele gerou. Eu vou jogar isso aqui num JSON qualquer, sei lá, query.json.
E aí eu vou fazer um request, só que aí não vai ser mais isso aqui. Temp barra query. Query. Acho que ele não faz autocomplete aqui. E aí não é um insert, e sim é uma query. E se tudo correr bem, ele respondeu bem rapidinho, né, 200 milissegundos, que é a track 2. Se eu fizer a mesma coisa para, sei lá, track 3, tá? Olha, foi bem mais rápido agora. Não, ele tá esquentando os motores ainda, é o Java, cara. Vai por mim. Colocar um segundo ali. Vai por lá. Então, aí que vem os desafios. Se eu colocar um trecho muito pequeno, provavelmente ele não vai achar, tá? Então essa é uma das coisas que a gente precisa melhorar na robustez do nosso algoritmo, tá? Então eu vou tentar, por exemplo, 3 segundos, tá? Da música 3. Vamos ver se ele vai achar ou se ele vai dizer que é a música errada. Ele errou, tá vendo? Ele disse que era a música 1. Então não funcionou para 3 segundos. Vamos ver se funciona para, sei lá, 10 segundos. Aí ele acertou. É a música 3. E o score deu 39. Então, sei lá, 10 segundos ele já considerou essa música. O ponto é o seguinte, quanto maior a sua base de música, mais fácil é dele achar. Na verdade, o que ele faz é o seguinte, ele vai elencar uma série de músicas, e aí eu vou explicar como funciona o algoritmo de fingerprint para vocês, tá? Que ele é razoavelmente complicadinho, mas essencialmente ele tem duas fases, tá? Tem que aumentar a letra, né? Ixi, aqui é um pouquinho mais complicado. Aqui é editor. Oi? Inteligente não dá pra aumentar a tela, é impossível. Dá sim, cara. Não, eu sei, mas Não, mas eu acho que você apertar e fizer assim, ele não aumenta? Como? Você colocar aqui Dá pra eu fazer dá pra hackear com o Mac, assim, tá bom? Assim pra vocês? E ele também tem o... Não. Com IntelliJ, né? Tá bom. Mas eu acho que você tem que habilitar, né? Não, mas ele tem aqui, ó, fonts, color fonts. Aqui, ó, achei, pronto. 20. Aí, ó. Foi? Não, ainda tá pequeno, né? 30. Agora foi. Bom, beleza. Bom, o problema é que não vai caber nunca o código na tela, né? Com o Java nunca cabe. Né? Cabe 3 linhas. Presentation Mode. Onde? Que viu. Muito bem. Enter Presentation Mode. Bom. Ótimo. Agora sim. Excelente. Agora como é que eu vou nos lugares que eu quero ir? Ferrou, né, Igor? Como Shift O eu tenho aqui. Ixi, fechei tudo. Tá bom. Command Shift. Tá bom. Tá bom, beleza. Valeu, obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas aqui pro meu pedestal. Não, é que eu uso outros atalhos. Os atalhos do Eclipse, cara. Tô acostumado. Sou da época do Eclipse, cara. Qual que era mesmo? Command Shift R. Bom, funciona assim. O Command Shift T também. Acho que é isso. Bom. Fingerprint System. É isso aí, Swift Fingerprint System. Esse sistema foi desenvolvido por mim e por mais um outro desenvolvedor que chama Adriano Mitri, né, um programador que um cara manja bastante. Não sei se alguém aqui conhece o Adriano Mitri. Um amigo meu, que a gente desenvolveu isso junto. Na verdade, a maior parte do que tem aqui foi ele que fez, então se tiver alguma coisa ruim foi ele que fez, se tiver alguma coisa legal foi eu que fiz. Né? Aí ele vai ver esse vídeo, então ele vai ficar muito feliz de eu ter falado isso. Bom, como é que funciona? Vamos lá, é Java, por isso que tem muita coisa aqui, tá, gente? Mas se fosse em escala, seriam umas 3 ou 4 linhas. Então não liguem. Então, query. Como é que é o outline? Já sei. Tinha um negócio de mostrar as coisas lá do ladinho, os métodos todos. Não lembro como que era. Bom, query.
Tá, bom, no fim é isso. Ele tem esse método query, tá? Então aquela query que eu fiz, no fundo, ela está recebendo um query desses que é, na verdade, um time code. Timed code é cada quadradinho daqueles de 4 elementos, e o array é que é um array daqueles caras. Então, na verdade, isso aqui nada mais é do que uma classe que ela recebe um JSON, aquele JSON enorme, e transforma aquele JSON nessa estrutura de dados, que na verdade é um array daqueles quadradinhos, daqueles 4 elementos, tá? E aí ele faz todos uns bitwise aqui para ficar super otimizado, então você vê que ele está fazendo, tipo, pegando o primeiro item, que é o time frame, tá? Então ele faz um shift desse cara. Quer dizer, na verdade ele cria um time frame, que é ele gera o código. O código é, na verdade, um time frame e mais o time code é o código mais o time frame. Tá? Então o primeiro elemento é o time frame, aí o segundo é a banda, o terceiro e o quarto são esses DTs, que é o hash mesmo que identifica aquele pedacinho do áudio. Tá? E aí ele faz um bitwise para colocar a banda, o DT1 e o DT2 num único inteiro. Tá? Isso daí é bem importante para que ele seja bastante eficiente do ponto de vista de armazenamento e também de performance na hora de fazer match. Tá? Bom, aí basicamente é isso. Ele transforma esse método aqui, ele transforma um JSON naquela lista. Bom, tudo bem. Aí não tem problema nenhum. Como é que eu volto mesmo? Era Command G não funciona aí? Command G? Não, é Command Shift seta pro lado. Não, Command G ele mostra os arquivos que você navegou. Command G, não. Aí, não é? Ah, mostra assim, ó, que beleza. Mas você vê que eu não sei. Ó, você vê que eu não sei programar, tá, gente? Você vê que o sistema é tão bom que faz muito tempo que eu não mexo nele, entendeu? Então por isso que eu esqueci até os atalhos do IntelliJ. É tão bom que não dá manutenção, você esquece os atalhos. Bom. Tá, mas não é esse método query, é um outro query. Tem dois queries. Tem o query original e tem um outro. Ah, o real query, você viu? Cadê o real query? É que esse... Será que é o query original? Não, é esse aqui mesmo, tá certo. Não é esse. Não é esse, eu tenho certeza que não é esse. Isso é legado, essa é a versão 1.0. Insert for não, peraí, já sei o que eu vou fazer. Como é que eu saio dessa tela aqui? Pelo amor de Deus. Não, aí você fechou tudo. Fechei tudo de novo, sempre. Não, só vai lá em cima, vai aqui em View. Ah, lembrei, aqui ó, tchau. Pá! Não adiantou nada. View e sai, ele tem lá. Ah, viu. Exit. Ah, tá bom. Tudo bem, isso que eu... que alívio, cara. Voltei pro meu modo Java. Tá bom. Vamos lá. Essas são as classes aqui do cara. Aí agora sim, eu pego... Cadê os carinhas? Aqueles carinhas que aparecem aqui do lado. Que deveriam estar aparecendo aqui do lado. Não é database. Meu Deus, como eu vejo todos os métodos dessa classe aqui. Ah, tem um jeito. Como? Command F12, vamos lá. Aula de inteligência. Não, funcionou o Command F12. São os atalhos. Ah, tem um jeito aqui, ó. Dá pra botar aqui nesse cara aqui, ó. Show members. Aí, agora sim. Tá bom. Query. Então, será que é essa aqui? Isso mesmo. Não é essa aqui. Aqui não é essa classe. É essa classe aqui que eu queria ver. Bem Javão, né? Olha lá, é um monstro. Tem essa e tem essa. Tá, e é essa aqui a verdadeira. E aí como é que eu volto? Presentation mode. Tá. Cara, o Guedes tá aí. Não sei se o Guedes tá aí, ele que fala. A gente tem um especialista em IntelliJ aqui que ele explica todas essas coisas. Não, pior que não é esse aí também, cara. Tem 7 métodos query aqui. Tá vendo? Isso que dá não ter tempo para ensaiar a apresentação, fazer tudo de última hora, viu, gente? Nunca. Não.
Essa parte corta, é. Na edição, mas aqui eu tô passando vergonha doidado. Vocês querem que eu cante volte a cantar uma música? O que vocês preferem? Não, melhor ficar aqui, né? Query... Bom, é uma dessas, né? Só pode ser. Query... Esse é o original e esse... Não, então só pode ser esse aqui mesmo. Então eu tô viajando, cara. O que tá me atrapalhando é que a letra tá muito grande, eu não tô vendo nada. Bom, fase 1. Vamos lá. É mais fácil assim. Eu vou explicar. Não vou ler código, vou explicar. A fase 1 consiste no seguinte, tá? Lembra daquela lista de códigos enorme? Tá? O que ele vai fazer? Cada um desses caras aqui, num primeiro momento, a fase 1 ela ignora o timestamp. O timestamp não importa. Tá? O que importa são esses 3 números aqui. Lembra que esses 3 números, no final das contas, eles viraram um inteiro. Tá? Então, eu armazenei um fingerprint, na verdade, então, é uma sequência de inteiros. Basicamente, é uma sequência, na verdade, de pares. Timestamp inteiro, timestamp inteiro. Tá? E o timestamp eu estou ignorando. Então, essencialmente, é uma sequência de inteiros. Tá? Muito bem. O que a gente faz? Quando a gente insere uma música na base de dados, a gente faz um índice reverso para todas as músicas que contêm aquele inteiro específico. Tá? Então, esse 1, 132, 157 vai gerar um inteiro, que eu não sei qual é, não importa. Alguém sabe de cabeça fazer um bitwise desses 3 números aqui para descobrir qual é o inteiro? Não, provavelmente não. Mas é um número. Então, e aí ele vai dizer, ó, a música 1 contém esse inteiro. E ele vai criar uma lista enorme com todas as músicas que contêm aquele inteiro. Isso para todos os hashes que existirem na minha base de dados. Tá? Então, essencialmente, a minha base de dados, esse índice reverso, ele é onde a chave é um inteiro e o valor é uma lista de inteiros, cujo inteiro é um track ID, é um identificador de uma chave. É um inteiro porque eu não tenho mais do que, o maior inteiro é muito maior do que a minha maior ID de track, então eu consigo fazer. Na verdade, é um pouquinho mais complicado do que isso, porque a minha música, na verdade, em vez de eu armazenar ela inteira na base de dados, por questões de performance e também, a gente divide a música em trechos. Em vez de pegar a música inteira e jogar ela de uma vez só, eu divido ela em trechos de 60 segundos, com overlap de 30 segundos, tá? E esses trechos são armazenados como documentos, que no fundo é uma música, só que é uma música só de 1 minuto que tem um pedaço do meio de alguma música. Então, essencialmente, depois eu faço um mapa desse trecho para a música original, qual que era o ID da música original, e aí, na verdade, o meu algoritmo de fingerprint, ele acha esse trecho, e não a música original, e aí depois eu só faço o link para a música original. Muito bem. Que eu chamo de documento. Então, cada trechinho de 60 segundos é um documento. Então, ele vai me retornar, quando eu fizer uma query, ele vai pegar essa lista aqui, e vai contar quantos desses números, qual que é o documento que mais aparece dentre todos esses códigos. Então aqui eu tenho tipo quase 3K de inteiros, tá? Então são 3.000 inteiros. E aí ele vai procurar uma base inteira, onde cada música, cada documento tem 3.000 inteiros, a gente tem 1 milhão de músicas, então mais ou menos uns 8 milhões de documentos nesse momento, tá? E a ideia é que a base cresça. Então eu tenho que percorrer 8 milhões de informações, né, de documentos, então, e contabilizar para ver quais são os que mais aparecem, tá? E aí ele faz um ranking, né? Então, no primeiro momento, ele pega e faz a busca. Antes, o algoritmo original usava o Solr, agora ele usa esse Aerospike, tá? Então ele faz um get batch para pegar todos os inteiros, né, que estão naquele fingerprint que eu estou consultando, retorna todas as tracks e aí depois ele percorre todas elas e faz um count. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Difícil essa tela muito.
Get from aqui, ó. Deixa eu só diminuir ele, tá? Só um segundinho para eu conseguir enxergar alguma coisa aqui. Query. Lembrei. Query original. Tá, achei. Ó, inclusive tem um dirty hack aqui, quem quiser arrumar, fica à vontade, tá? Mano, isso me deu uma dor de cabeça, cara, esse dirty hack ferrou minha base inteira, por causa desse cara aqui. Aí eu botei um buffer aqui, daí tá tudo certo. Eu tenho 250 mil dias de buffer aí, caso dê algum problema. Bom, mas agora, esse é o coração da fase 1, tá? Eu vou tentar ir bem devagarzinho para todo mundo conseguir entender o que é esse negócio aqui. Bom, o que eu recebi como parâmetro? Lembra? É um array daqueles códigozinhos, tá? Que essencialmente tem um timestamp e um inteiro. Muito bem. Aí ele vai me retornar todos os documentos que contêm esses códigos aqui. Todos esses códigos. Tá? Eu transformei num set, né? Porque essencialmente, se tiver algum repetido, ele não importa. Tá? Então ele retorna todos os documentos para esses códigos que eu acabei de buscar. Beleza. Aí o que eu faço? Esse aqui, na verdade, foi uma das otimizações que a gente fez, que foram uma das mais bonitas, assim. Porque como que você conta, né? Dado um inteiro, como é que você conta qual que é o que mais aparece, né? Tem um jeito muito fácil, né, de pensar, né? Quem programa em Ruby ou Scala ia pensar, monta um hash, aí a chave é o inteiro e o valor é um número, e aí eu percorro e vou somando um, né? Vou fazendo mais um cada vez que aparece, né? Então eu tenho uma lista. Então, na verdade, assim, esse método aqui, ele retorna um array gigante com todos os códigos que aparecem em todas as músicas, e aí ele repete. Então, se ele aparece em 2 músicas, ele vai aparecer 2 vezes. Se ele aparece em 3 músicas, ele vai aparecer 3 vezes. Se ele aparece 3 vezes na mesma música, ele vai aparecer 3 vezes. E assim vai, né? Então, se ele aparecer 2 vezes numa música e 5 vezes na outra música, ele vai aparecer 7 vezes. E assim vai. Então, no fundo, esse método vai retornar simplesmente um array de inteiros, gigante. Tem, sei lá, tem 10 MB esse negócio. É enorme. E aí eu preciso, de uma maneira eficiente, de percorrer esse cara inteiro, somar e descobrir qual que é o inteiro que mais apareceu ali. Tá? Então, o jeito mais eficiente de fazer isso, até onde eu sei, se alguém descobrir um jeito mais eficiente, vocês me falam, porque aí a gente já consegue tirar esse dirty hack e ainda melhorar a velocidade desse algoritmo, eu considero, em vez de criar um hash de inteiros, eu crio um array, e aí a posição do array vira o ID do hash. Tá? Por quê? Eu vou ter um monte de posição inútil, mas não importa, porque fazer um update no array, eu estou acessando direto a posição em memória. Tá? Se eu for usar um hash, eu vou ter que estar executando a função de hash cada vez que for fazer o update do elemento, além de que, cada vez que eu for criar um elemento, um item novo dentro desse hash, ele vai criar um objeto. O objeto é caro pra caramba, então não pode ser objeto, tem que ser um negócio mais baixo nível, né? Então quase 100. Então eu crio um array gigante, inclusive você vê que ele é um array primitivo em Java, ele não é um array de inteiros, sei lá, um array list ou qualquer coisa do tipo, ele é primitivo mesmo, e eu acesso a posição em memória direto. Então basicamente o que eu estou fazendo estou percorrendo todos esses códigos que ele retornou e estou
e tô vendo, peraí, como é que é? Eu tô pegando o elemento, sei lá, o elemento I, né? Tô percorrendo lá a lista toda, né, que veio, né? Na verdade, é uma lista de listas, então por isso que ele tem, na verdade, esse cara aqui, ele tem para cada código a lista de músicas que aparece, para cada código a lista de músicas, então por isso que ele faz um for de for, né? Ele pega todos os códigos, aí para o código 1, quais são as músicas? Quais são os docs, né, na verdade, né? Que chama doc. Então ele pega o doc na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vê qual que é o ID desse doc e aí soma 1, e assim vai. E aí assim, no final eu tenho esse doc score, tá? Aí, aí é brincadeira de criança, né? Na verdade, eu só preciso pegar esse doc score aqui, que na verdade ele é um array que tem números. E aí eu tenho que retornar os números maiores, e aí a posição é justamente o inteiro que mais aparece. A posição do array é o inteiro que mais aparece. Alguém tem uma pergunta até agora? Alguém não entendeu nada do que eu falei? Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar, mais ou menos? Então, esse array, ele tem 10 mega, tá? Bom, depois que eu fiz esse dirt hack aí, não tem perigo de estourar pelo seguinte motivo. O maior inteiro é muito grande. Eu consigo, se eu criar um array com o maior inteiro, e você vê que assim, esse array, na verdade, o tamanho dele é o tamanho do meu... e na verdade esse hack é justamente porque esse método estava tendo algum problema, que ele estava retornando um número que não era o meu maior número de documento, entendeu? Ele não era o maior número de documento, ele retornava alguns números antes, por uma questão de sincroniza, porque eu tinha um master slave, e aí no slave ele não atualizava esse número, tinha umas questões aí que aí tem que entrar bem no detalhe. Mas, essencialmente, eu estou pegando o maior documento que eu tenho. Então, se eu tenho 1 milhão de documentos, esse número maior nele que tem é 1 milhão, certo? Se eu tiver, no caso eu tenho 7 milhões de documentos, então nesse momento eu tenho um array de 7 milhões de posições. Então, como cada item do array é um inteiro, então são 4 bytes, 4 vezes 7, então 28. Então é 28 mega, tá? Então não é nada absurdo, pensando em memória, né? Hoje em dia as máquinas têm, sei lá, 8 GB, né? Pô, 30 mega é tranquilo, né? Então eu consigo fazer isso paralelo, consigo rodar vários processos em paralelo com uma máquina de 4 GB, com uma máquina de 8 GB. No caso a gente está usando máquinas de 4 GB, tá? Então eu consigo fazer muitos desses caras em paralelo sem ter nenhum problema de espaço, tá? E aí, bom, é isso. Depois que ele contou, ele vai retornar o doc score, né? E aí depois, na verdade, esse doc score ainda não é o resultado final, porque ele tem que depois ordenar, né, pelo maior, né? Então ele tem aqui um quicksort que ele faz depois para achar o que na verdade não é um quicksort, ele percorre uma vez e vai pegando os top 10. E a fase 1 do algoritmo é isso. Ele pega os top 10 que mais aparecem e retorna. E aí depois tem a fase 2, que eu não vou explicar ela aqui, que é um pouquinho mais ela é mais complicada, mas ao mesmo tempo ela não tem muito segredo. Basicamente assim, o que mais aparece não necessariamente é a música, você precisa saber em que ordem que ele aparece. Então, para saber que ordem que ele aparece, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um histograma da diferença entre a posição que ele aparece na música original e a posição que ele aparece na música que eu estou tentando buscar, tá? E aí o que vai acontecer é que a música que for de fato a que deu match, ela vai desenhar um histograma onde vai ter um ponto que vai ter um pico, tá? Porque o diff vai ser sempre muito parecido. É claro que o algoritmo ele é robusto ao ponto de que se tiver um ou outro ruído no meio, talvez ele tenha uns piquinhos em outros lugares, mas no ponto onde o que der mais pico é justamente a música que bateu, né? Então, essencialmente é isso. Beleza, acabando minha bateria. Uou. Só 8 minutos? Ah não, 8 minutos dá pra terminar. Alguém tem carregador de Mac aí? Eu tenho, mas o fio não vai chegar. Olha só. Alta qualidade. Agora eu quero ver
Pé. Não, mas eu tenho... não tenho... Não, mas o carregador eu tenho também, o problema é o fio. Tá bom. Mas vai dar. Já deu. Beleza, já deu. Bom, então, assim, essencialmente é isso. Depois a gente armazena. Então, basicamente, o ator que faz o reconhecimento, ele recebe um código, que era aquele código lá, que no fundo é uma string. Aquele código aberto, na verdade, em human readable, na verdade eu faço um MD5 dele e transformo num string única para ser mais rápido, mais simples de passar ele, tá? Mas essencialmente ele depois no servidor ele volta para ser aquele formato de array. Então ele recebe um código e aí ele faz um match e aí quando ele termina o match ele manda para esse callback que passa o código e mais o arquivo e parseia o resultado que na verdade essencialmente era aquele JSON que eu tinha mostrado para vocês aqui, que é esse cara aqui, né? Então ele tem um track ID, e aí se por acaso for uma música que não existe, ele vai retornar uma outra coisa. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um... lit track ID. Beleza. Ele não gostou? Porque... Tá bom, deixa eu subir ele de novo aqui. É que o Scala fica... Quando muda alguma coisa, ele fica recompilando e a gente não lida muito bem com isso. Tá. Bom, eu deletei uma música. Deu erro, aquele erro que faz, aquele que sempre dá de primeiro, mas não tem problema. Ele deletou, então se eu fizer a query com a música, que era a música 1, né? Que era a música da Daniela Alcarpe, depois eu vou deixar vocês ouvindo mais um trechinho. Eu vou pegar até um trecho grande dela, não importa, 30, que seja. E aí ele dá, tá vendo, score 0, e ele dá qual o erro, né, que não der o bad histogram match, que não casou nada, então ele não acha qualquer música. Bom, então essencialmente esse cara é isso que ele faz. Tá, aí vou falar rapidamente também do sistema do WebEar, que é interessante também. Então ele tem duas fases, tá? A primeira fase é o ator que vai buscar as músicas nos serviços, como eu falei, no serviço do SoundCloud, do Pop MP3, enfim, todos esses serviços online que tem música. Então ele faz uma busca por metadado, tipo, ele procura lá, Daniela Alcarpe, choro. Aí ele acha uma música ou uma lista de músicas que são potenciais candidatas a serem essa música que eu estou querendo fazer o link. Aí eu vou pegar o trecho de áudio que ele disponibiliza, que é um pedaço de normalmente 30 segundos, que é bastante razoável, não funciona, até com 10, 15 segundos ele identifica. E aí ele retorna, eu gero o fingerprint dele e tento fazer um match com a minha base. Então esse linker actor é justamente o que ele faz. Então o search retorna todos os IDs do serviço que potencialmente são aquela música. Depois eu mando para o linker faz uma busca à música, né, e tenta fazer o link com alguma música na minha base. Se ele achar qualquer música, então ele vai na base e grava. Tá? Então a ordem que isso acontece é Search Actor vai no Metadata, no Service API, na API do SoundCloud ou de todos esses. Aí ele baixa o sample, né? Aí
ele pega o ID, manda para o linker vai na base de Fingerprint, no Fingerprint Database API, que é esse sistema que eu acabei de mostrar para vocês, busca qualquer música, se ele achar, ele grava na base local um link. A track na minha base X é o ID no serviço tal, número tal, certo? Beleza. Aí uma vez que eu tenho os IDs, dado uma track, todos os IDs que ela tem em todos os serviços, eu uso as APIs públicas dos serviços para ver o número de views daquele ID em particular. Então todo dia eu vou nesse serviço e vejo quantos views aquele serviço tem, aquele vídeo ou aquela música, etc. tem. Então eu tenho esse ator, né? E ele tem um counter, né? Que aí eu tenho esse counter actor, que é um ator genérico de contador, e aí ele tem para cada serviço uma implementação específica. Então sei lá, pro YouTube, pro Ardio, que não existe mais, pro SoundCloud e assim por diante. Então ele vai na API dos serviços e tenta achar qual que é o count atual e atualiza na base o contador, né? Então essencialmente esse é o código, assim, ele tá cortadinho, mas é basicamente isso. Então eu tenho uma busca qualquer, que basicamente é o nome do artista mais o título da música, ele faz uma busca na API e aí para cada resultado ele chama esse método processVideo, o process que na verdade não é vídeo, é music na verdade, que recebe o pedaço da API do JSON que tem qual que é cada uma das listagens, né? Então ele faz uma busca via metadado, achou uma lista de músicas. Aí ele faz essa verificação também. Se o tamanho daquele áudio estiver próximo do tamanho do áudio que eu tenho na minha base, faz essa tentativa. Então se ele tiver 10 segundos, num range de 10 segundos de tamanho, ele faz essa tentativa, para não tentar fazer sei lá, por qualquer... Então, assim, por um lado isso é uma otimização, porque às vezes você faz uma busca num serviço, sei lá, o nome da música é Maria e o nome do cantor é João. Aí você procura Maria João, vai retornar a base inteira de música, você não tem como priorizar. Então, dessa maneira você acaba tentando, pelo menos no tamanho da música, também ter algum outro critério de ranqueamento, tá? Mas por outro lado, se você tiver alguma música que seja, sei lá, uma concatenação de várias músicas, por exemplo, esse cara aqui, desse jeito como ele está, ele não iria pegar qualquer música. Tá? Bom, aí o linker, que é esse ator aqui, que também, basicamente, ele pega dado uma música em Song ID, né, que eu quero tentar fazer, ele baixa o MP3 desse serviço. Basicamente esse JSON, ele parseia, né, o resultado, baixa o MP3 e aí ele chama esse método getFile, que na verdade o file é o arquivo, ele grava o arquivo num lugar, aí eu criei um método que dado um arquivo no disco, ele chama a minha API e diz se esse arquivo, qual que é o track ID desse cara, tá? E aí se ele achou, ele faz o update do contador desse cara e depois deleta o arquivo. Bom, e aí na verdade o que eu faço é todo dia eu dou um refresh all counters, eu atualizo todos os contadores de todos os links, de todas as coisas do universo. Algumas APIs elas têm uma limitação de número de chamadas por segundo, então para quem nunca usou, nunca teve que fazer muitas chamadas simultâneas em APIs, o Throttler é um padrão bem legal para você fazer isso, é bem simples. Você simplesmente cria um ator que ele só encapsula um outro ator, né? E ele é um cara que controla o fluxo de chamadas. Então se você diz para ele, ó, eu só posso fazer esse rate, que é esse parâmetro aqui, é a taxa, que pode ser, sei lá, 10 por segundo, ou 10, no máximo 5 por minuto. Você pode dizer qual é o critério que você quer que ele siga, e ele vai seguir. Então, e aí você joga o ator original dentro dele, e aí você, toda vez que você for mandar uma mensagem, você manda a mensagem pro Throttler e não pro ator original. E aí ele vai controlar esse fluxo aí de forma bem tranquila. E um outro padrão também, que é o router, né? Que é quando você quer ter um pool de atores do mesmo tipo, e você quer que cada hora, tipo, é um load balancer no fundo, tá? Um load balancer de atores, que também é um outro padrão que a gente usa, que é, em vez de eu tenho, sei lá, 20
count updaters, que recebem um video ID. Então, na hora que eu mando para o routing, ele vai distribuir isso em várias threads, e esses atores eles podem estar distribuídos também, não necessariamente precisam estar na mesma máquina, você pode distribuir usando o Aka em várias máquinas, então isso é altamente escalável, né? E aí a única coisa que você precisa saber é dizer quantos round robin pool actors você quer criar. E aí, dependendo do tamanho da máquina, você escolhe o valor que você quiser, né? E aí, bom, tem a música aqui, acabou. Bom, é isso aí. PlayX, venha trabalhar com a gente. Quem quiser saber mais, é só vir falar comigo. Eu vou cantar uma música para vocês aqui, não vão embora ainda. Programação funcional é um negócio legal. Haskell, Erlang ou Scala, não importa a linguagem, se ela for funcional. Muita recursividade com imutabilidade. Como esse troço é difícil, mas também poderoso. Um código limpo é bem mais gostoso. Sei programar tão bonito que os irmãos vão ficar com inveja de mim. Programador de função, casador de padrão, eu uso o modelo de ator. Programação funcional é um negócio legal. Todo mundo. Haskell, Erlang ou Scala, não importa a linguagem, se ela for funcional. Programação funcional, mais uma vez, é um negócio legal. Haskell, Erlang ou Scala, não importa a linguagem, se ela for funcional. É isso aí, galera. É nóis. Perguntas? Dúvidas? Bom, se eu entendi direito essa explicação, na hora da busca, você faz realmente um go horse ali, que vai nos seus documentos todos até encontrar os maps. Tá bom, legal. Ele perguntou se na hora da busca eu varro todos os meus documentos para tentar achar os que são certos. Na verdade, não é que eu varro todos, eu varro só aqueles que têm o ID. Então, ó, lembra, pode falar. Para descobrir a presença ou não daqueles aí dentro do documento, você precisa olhar o documento. Isso, mas eu tenho um índice reverso, onde no índice reverso eu já sei quais são os documentos que tem. Então, não ficou claro qual é o processo de indexação que você faz. É um índice reverso, é como um Solr. Eu tenho que dizer, como você já trabalhou com Solr ou com Lucene, alguma coisa de... É um índice reverso. Basicamente, você vai dizer... você busca uma palavra, abacaxi. Aí ele vai retornar todos os textos que tem abacaxi. Certo? Então, a música ela tem abacaxi, maçã, banana e laranja. Então, me retorna todas as músicas que tem abacaxi, banana, maçã e laranja. Uva não tem, então não busca as músicas que tem uva. Tá? E assim por diante. Então, ele vai retornar para aquelas frutas que tem, que a fruta na verdade é um dos códigos, daqueles 1000 códigos, mas lembra que o universo de códigos é milhões, na verdade o universo é de 0 ao máximo do inteiro, né? Então é um número bem grande de possibilidades. Você está reduzindo ele a 2000, tá? Que ainda assim é bastante, mas ele vai te retornar todos os documentos que contêm pelo menos algum daqueles números. Tá, então não é toda a base, é uma parte da base, bem menor do que a base toda, mas ainda assim grande, né?
Pelo menos nesse momento, agora continua a sua pergunta. Deu para entender agora? Não, tudo bem. Aí tá, mas esse processo de fazer indexação e ir lá e fatiar, pegar só o que interessa, essa sua base sabe crescer muito, você está usando várias instâncias lá do banco de dados aqui. Sim, ele é ODN. Você está delegando isso para o banco de dados. Você não implementou esse indexador, implementou? O indexador, na verdade, no banco de dados eu guardo chave e valor. O índice reverso, a chave é o índice e o valor é o array com tudo. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, essa é a primeira fase. Na segunda fase, você tem que voltar e tentar identificar a localidade. Não, na segunda fase eu tenho só 10 músicas. E aí eu vou no fingerprint delas, que é bem pequenininho. A segunda fase, ela é instantânea, ela roda menos de 1 milissegundo. Porque eu tenho... Eu tenho, porque lembra que cada código é um timestamp e um inteiro. Eu vou... o índice reverso é só para me dizer quais são os potenciais documentos. Aí uma vez que eu tenho os 10 top documentos, eu vou e pego o fingerprint dele, o inteiro, com o timestamp e o inteiro, tá? Para cada um daqueles 10. Eu tenho a query que eu estou fazendo, que é o 11º, que é o cara que eu estou querendo saber onde é que ele está, e eu tenho os outros 10, tá? Então, cada um desses caras, ele é um array lembra, daqueles 4 parezinhos lá, onde o primeiro elemento é o timestamp e os outros 3 é o inteiro, que é o hash que eu estou querendo achar, tá? Então, eu tenho o timestamp, eu tenho o código inteiro. Então, a fase 2, basicamente, é fazer um diff entre... fazer um histograma da ocorrência desses caras e pela diferença do timestamp. Né? Porque no caso do timestamp da música, vai dar lá... como eu passei um trecho de 0 a... Sei lá, eu peguei uma música... O trecho que eu passei era um áudio. Então, ele tem um áudio de, sei lá, 30 segundos, que nem eu fiz aquela hora, ou de 10 segundos, que seja. Então, o timestamp vai variar de 0 até 10 segundos. Na verdade, ele coloca em número de amostras e não em segundos, mas vai equivalente a mesma coisa. Né? Então, ele vai falar, o código que apareceu no segundo 0 é esse, esse, esse. O que apareceu no segundo 1 é esse, 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 esse. O que apareceu no segundo 3 e assim vai. Todos eles. Para as músicas que estão armazenadas no banco, a mesma coisa. Eu tenho aqueles trechos de documentos de 60 segundos também. Ó. O que apareceu, só que eu não sei se o match que ele deu é exatamente no começo daquele trecho, ou se é no meio daquele trecho, ou se é um pedaço, entendeu? Então, por isso que eu faço a diferença desenhando o histograma, entendeu? Porque não importa qual seja a posição onde ele deu o match, na hora que ele faz a diferença entre a posição que ele deu o match no original, né, na música que eu estou tentando identificar, e na que eu estou, que é nas 10 que eu estou tentando descobrir qual que é, ele vai desenhar um histograma e vai bater um pico, né, naquele ponto, naquele cara onde ele vai ter a sequência igual. Entendeu? O fato do código 1, 9 e 13 aparecer numa música e o outro aparecer 13, 9 e 1. Então, se ele aparecer 13, 9 e 1, quando eu fizer a diferença, ele vai dar distribuído o histograma. Agora, o que bater exatamente na mesma ordem, os que mais baterem exatamente na mesma ordem, eles vão dar um pico no lugar onde, entendeu? Pensa 2 arrays, coloca um do lado do outro, 2 arrays. Se você fizer a diferença, sei lá, um array 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí você bota o outro array embaixo, 1, 2, 3, 4, 5. Quando você fizer o diff de um para o outro, vai dar 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Todos eles vão dar exatamente em cima, entendeu? Eles vão bater certinho. Enquanto que os outros, eles vão distribuir, então vai dar números distribuídos, enquanto que um vai dar exatamente sempre o mesmo valor. Então é esse cara que é o cara que você acertou, entendeu? Deu para entender, mais ou menos? Vocês já pensaram em tentar usar alguma coisa como LSH para diminuir a complexidade de linear para algo melhor? Não chegamos a fazer isso, mas podemos tentar evoluir dessa maneira. É uma possibilidade. É uma possibilidade, sem dúvida. Esse algoritmo ele não é o melhor que existe. Por exemplo, o Shazam ele tem um algoritmo muito melhor. A gente não sabe como ele funciona. A gente sabe que esse algoritmo ele não é o melhor do mundo. Ele já é suficientemente bom. A versão que a gente pegou original da EcoNest, por exemplo, que era o EcoPrint,
primeiro, aquela parte que eu falei que a gente otimizou, que a gente fez um array em vez de usar um hash, só aquilo, quando a gente mudou aquilo, a gente conseguiu economizar de 100% de CPU, a gente conseguiu economizar para 15%. Ou seja, a gente melhorou em 7 vezes a performance e o consumo de CPU do algoritmo só por causa disso. Dessa mudança, que era tipo 6 linhas de código, né? Então essa foi uma melhoria que a gente fez. Quando a gente reimplementou do zero, fazendo aquele shift, em vez de... Porque o do Econest, ele pegava aqueles 3 números e guardava cada um deles separadamente, enquanto que a gente pegou e juntou tudo num único inteiro. Quando a gente fez isso, a gente também... o tempo do Econest, para uma base de dados de 300 mil músicas, estava demorando em torno de 3 segundos cada query. Na nossa base, com 1 milhão de músicas, uma query demora em torno de 300 milissegundos. Então, esse é o número que a gente tem hoje. A base pode ficar mais demorada, na medida que a gente aumente o número de músicas de, sei lá, 1 milhão, que é o que a gente tem hoje, para, sei lá, talvez 10 milhões, pode ser que com 10 milhões de músicas, o tempo do algoritmo fique 10 vezes mais lento. Talvez fique mesmo, né? Porque é O de N. Então, ele vai passar de 300 milissegundos para 3 segundos. Mas até nem é tanto problemático assim, porque ele faz tudo em paralelo. Então é latência só. Eu tenho latência alta, mas se eu tiver vários cores, eu consigo rodar tudo isso em paralelo, então eu consigo fazer muitas requisições do mesmo jeito, né? E eu escalo horizontal. Todas as músicas do universo. O Spotify, que diz que tem todas as músicas do mundo, tem 30 milhões. Né? Então, assim, talvez não seja um problema que a gente tenha, pelo menos não nos próximos, sei lá. Tem outras estratégias, eu concordo. Aí, a ideia seria justamente, por exemplo, você pode... Acabou? Tá bom, beleza. Vamos bater mais pau. Alguém? Tá bom, beleza. Alguém quer fazer mais alguma pergunta rápida, assim? Última pergunta rápida, assim, tipo... Sobre a identidade da música, por exemplo, você fala... Tudo bem, você sabe que as músicas têm várias versões mesmo de um mesmo artista, por exemplo. O cara cantou em 2008 e 2009. Tá. Quando você fala fingerprint de uma música, por exemplo, dessa mesma música, o que constitui a identidade da música? Tá, então, é a gravação exatamente como a gravação original, tá? Então não é a composição, é a gravação, tá? Quando eu tô falando música, eu tô falando da gravação. Eu perguntei isso porque, se eu não me engano, no site da PlayX, mesmo fala que o interesse dos músicos é saber onde a música deles estão tocando. Perfeito. Se o Roberto Carlos vai para a PlayX e fala, eu quero saber a última música que eu lancei, onde está tocando, para saber se eles estão me pagando. Certo. Você vai atrás dessa gravação, você agrega no sistema gravações, todas as que você conhece dessa música, e fala, olha, Roberto Carlos, todos esses pontos tocaram alguma desse meu range de gravações. É mais ou menos isso, exatamente. Então, se eu tocar com o meu violãozinho essa música no bar, não vai pegar, né? Aí existem outros algoritmos que a nossa missão é também pegar esse tipo de coisa, mas aí não é audio fingerprint, aí são outras técnicas de composição musical, porque aí você vai ter que transformar, extrair melodia e tudo mais. O Google tem alguns algoritmos que fazem isso no próprio Content ID do YouTube, para identificar melodia, entendeu? Que aí é simplesmente extrair semântica do que ele está ouvindo para tentar descobrir uma melodia. E aí tem uma série de complicações, enfim, tem vários papers, várias conferências só sobre composição musical, que se alguém tiver interesse, pode me falar comigo, que eu tenho várias indicações de coisas para ver, né? A área da computação que tenta trabalhar esse tipo de coisa chama Music Information Retrieval, né? Que é tirar informações de uma música. Então tem empresas que tentam descobrir qual que é o gênero da música, qual que é o tipo, se a música é lenta, se a música é rápida, se é um rock ou se é uma música clássica. Então existem vários algoritmos para esse tipo de coisa, que é extrair semântica da música, que não é exatamente o que o Audio Fingerprint faz. Tá? Interfere a qualidade da música quando você vira o fingerprint? Interfere, mas assim, ele é bem robusto. Então, para uma música, por exemplo, para vocês terem uma ideia, com a música em 128 kbps, um MP3 normal, que é normalmente a qualidade do MP3, ele praticamente não tem deterioração nenhuma comparado com o Wave. Entendeu? A deterioração é tipo 0,1%, então não faz
menor diferença. Quando você começa a baixar disso, sei lá, 64 kilobits, então a gente ouve algumas rádios que tem, sei lá, 64 kilobits ou, sei lá, até 32 kilobits. Ainda assim, ele é bem robusto. Ele consegue achar até com 8 kilobits, ele consegue achar as coisas. É bem impressionante. Às vezes até o ouvido humano não consegue entender qual que é a música, mas ele consegue, porque ele vai no nível da amostra sonora, né? E os algoritmos de compactação, eles extraem muitas coisas que para o fingerprint são realmente desnecessárias. Então ele é robusto nesse sentido. Beleza? Bom, muito obrigado, gente. Valeu mais uma vez. Desculpem a confusão aí. Muito bom.